E aí galera, Marcelo Ferreira, economista e educador financeiro aqui da Topo Money Educação Financeira. Hoje nós vamos conversar sobre um tema fundamental que vai dominar o noticiário nos próximos dias, que é a segunda fase da reforma tributária proposta pelo governo, e vamos entender como isso vai impactar nas nossas vidas, pessoas físicas e famílias, caso ela venha a realmente ser aprovada. Afinal, estamos falando de uma proposta que irá para o Congresso ainda e provavelmente passará por algumas mudanças e ajustes. Mas se a gente começar a conhecê-la desde agora, começaremos a entender o que poderá acontecer. Antes, no entanto, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, dê um like neste vídeo, compartilhe porque o tema é extremamente importante, mande para todo mundo que você conhece e nos ajude a alcançar o maior número possível de pessoas. Nos siga também nas nossas redes sociais, Twitter, LinkedIn, Instagram e Facebook, @TopoMoney. E também conheça e se inscreva no curso Adeus Dívidas, um curso do qual sou professor, em que a gente trata de vários temas fundamentais para você melhorar sua educação financeira, fundamentais para você melhorar a gestão das suas finanças pessoais e alcançar os seus rumos, os seus objetivos, aqueles sonhos que você e sua família têm e que estão com dificuldade de realizar. Além disso, o nosso curso está hospedado na plataforma Hotmart, a melhor do país para cursos online. O certificado está lá à sua disposição quando você concluir o curso e ele tem acesso vitalício. Portanto, você só se inscreve e paga uma vez e tem acesso a todos os melhoramentos e atualizações que eventualmente nós fizermos nele e que, pelo visto, deveremos fazê-los em breve a partir do que vamos tratar agora, que é a reforma tributária. A proposta para essa segunda fase da reforma tributária, que foi apresentada pelo governo ao Congresso, tem 3 blocos. Um que fala sobre pessoas físicas, um que fala sobre as pessoas jurídicas e outro que fala sobre investimentos financeiros. Então, vamos começar falando das pessoas físicas, nós e nossas famílias que serão afetadas. O primeiro ponto que eu vou destacar aqui é em relação à declaração do imposto de renda. A primeira questão é que vai haver uma atualização dos valores na tabela do imposto de renda para pessoas físicas. Portanto, cerca de 6 milhões de brasileiros passarão a ser isentos caso essa proposta seja aprovada. O valor de isenção passará de R$ 1.903,98 mensais para R$ 2.500 mensais. E assim, todas as demais faixas serão elevadas de forma que todos tenderão a pagar menos imposto de renda como pessoa física. Portanto, se você tem um salário mensal de R$ 5.000 bruto, você pagará 25% a menos de imposto de renda por mês, saindo de cerca de R$ 505 para pouco mais de R$ 370. Dessa forma, novamente, todos pagaremos menos imposto, caso esta proposta seja aprovada. É sempre bom ter isso em mente, de que isso vai passar ainda por uma tramitação, vai passar por discussões e votações no Congresso e deve levar um certo tempo até termos uma definição. E é bem possível que essa proposta não seja integralmente implementada, ou seja, totalmente implantada da forma que está prevista. Outro ponto relacionado à declaração do imposto de renda de pessoas físicas é que aqueles que têm renda anual inferior a R$ 40.000 ainda poderão utilizar o modelo de declaração simplificada. Quem estiver acima dessa faixa terá de usar o modelo de declaração completa. Então, o que dá para subentender é que uma das intenções é fazer com que as pessoas peçam notas fiscais como forma de melhorar o resultado da sua declaração, já que temos itens que resultam em dedução do imposto de renda a pagar, a exemplo de despesas médicas e de educação. Então, quanto mais gente pedir as notas fiscais quando recebe os serviços pelos quais pagam, a tendência será de aumentar a arrecadação do governo. Além disso, há um entendimento de que a declaração simplificada é de uma época que a declaração era feita em formulários de papel e não de forma informatizada como é hoje, o que torna muito mais plausível que a gente possa rapidamente fazer uma declaração que é analisada em poucas horas. Outro ponto é em relação à atualização do valor dos imóveis que nós temos na nossa declaração do imposto de renda. Atualmente, nós sempre colocamos na declaração o valor pelo qual adquirimos aquele imóvel, sem fazer a atualização, de forma que apenas ao vender esse imóvel
calcula-se o valor da diferença e com esse ganho de capital em cima dessa diferença é que é calculado o valor do imposto de renda a pagar pelo negócio realizado com aquele imóvel. Agora, caso a proposta seja aprovada, a reforma tributária permitirá a atualização do valor dos imóveis ano após ano, com incidência de 5% de imposto de renda sobre essa diferença. No caso, uma antecipação dos valores que terão que ser pagos no momento da venda do imóvel, que oscilam entre 15% e 22,5%, a depender do caso. E caso o cidadão opte por fazer essa atualização, se a reforma for aprovada, haverá um prazo entre os meses de janeiro e abril de 2022 para que ocorra essa atualização e o pagamento do valor devido. Outro ponto que afetará também a declaração do imposto de renda das pessoas físicas e que poderíamos comentar no outro tópico, falando sobre investimentos no mercado financeiro, é em relação à tributação dos dividendos. Hoje, os dividendos são isentos para pessoas físicas e a proposta é de que haja uma tributação de 20% no valor retido na fonte. Dessa forma, continuaremos recebendo dividendos das empresas das quais temos ações ou somos sócios, porém, com um desconto de imposto de renda na fonte, que ficará retido, e receberemos um valor um pouco menor. Essa é uma questão que vai mexer com o mercado financeiro, como nós vamos ver daqui a pouco, e que poderá interferir, inclusive, no valor das ações, na cotação das ações. Mas é uma proposta que, oficialmente pelo menos, tem a função de fazer com que os mais ricos venham a pagar mais impostos de forma absoluta e de forma proporcional em relação à população menos abastada. E agora falando sobre mercado financeiro, sobre os investimentos financeiros. Qual é a proposta da reforma tributária para a tributação desses mercados? Bom, o primeiro ponto é a alteração da apuração dos lucros e, consequentemente, do valor a ser pago de imposto de renda de frequência mensal para uma frequência trimestral. Então, se você tem o hábito de operar no mercado financeiro, no mercado de ações, com opções, FI, day trade, etc., você, em vez de fazer 12 DARFs por ano, caso tenha lucro durante os 12 meses, você fará 4 DARFs anuais, de forma que a alíquota, que é o outro ponto a ser comentado, porque poderá passar por mudança, será de 15% para todos os mercados financeiros. Hoje, nós temos alguns ativos que têm tributação de 20%. Por exemplo, as operações de day trade com ações, com mini índice, com mini dólar, e também o ganho de capital das cotas de FI, dos fundos de investimento imobiliários. Então, se você comprava uma cota hoje a R$100 e vendia no mesmo dia, por exemplo, a 110, você iria pagar 20% sobre esses R$10 de ganho. Agora, se a proposta for aprovada, em vez de R$2 nessa transação, você pagaria R$1,50. Então, essa é outra alteração importante para os investimentos financeiros de pessoa física com a reforma tributária. O outro ponto é sobre a apuração de resultados negativos. Se você tiver prejuízo em um determinado de ativo, você poderá compensar isso com os lucros em qualquer outra família de ativos, já que todos terão agora a mesma alíquota. Antes, da forma como está hoje, só podemos compensar prejuízos de ativos de 20% em outros ativos de 20%, ou de ativos de 15% em outros ativos de 15%. Então a reforma tributária permite agora fazer todo esse ajuste dentro do período de um trimestre. Todos os ativos de renda fixa, inclusive fundos de investimento, tesouro direto, CDBs, etc., todos eles, pela proposta, também terão uma alíquota de 15% sobre os ganhos, ou seja, sobre os juros recebidos. Isso vai mudar sobremaneira a forma de atuarmos, por exemplo, com o Tesouro Direto, em que havia uma tributação regressiva de 22,5% caso o resgate ocorresse com menos de 6 meses, 20%, 17,5% e 15% acima dos 2 anos, como faixas subsequentes. Então agora todos serão a 15%. E caso a proposta seja aprovada, cairá por terra aquela orientação de, obrigatoriamente, ou pelo menos priorizarmos os títulos que estão a mais de 2 anos do fim, porque aí eles teriam uma alíquota de imposto de renda melhor. Se for aprovado, todos terão alíquota igual.
Isso valerá também para CDBs e para fundos de investimento de todos os tipos, inclusive os multimercado e até mesmo para os chamados fundos exclusivos, que são fundos para famílias mais abastadas, que têm muito dinheiro e conseguem constituir esses fundos próprios para fazer a gestão. E também para contratar a gestão que vai administrá-los junto com eles. A proposta também envolve esse tipo de fundo com a alíquota de 15%. A alíquota de 15% vai se encaixar também, como eu disse antes, ao ganho de capital dos fundos de investimento imobiliários, os FI. E esse tipo de fundo também vai passar por uma outra transformação, caso a proposta seja aprovada da forma que está, que será a tributação dos proventos, ou seja, do valor dos aluguéis que são pagos mensalmente por esses fundos, pela maioria deles pelo menos, e que estão isentos para pessoas físicas. Ou seja, a rentabilidade, o dividend yield desse tipo de investimento, ele vai tender a ser um pouquinho menor, pelo menos em curto e médio prazo, e mais à frente o mercado poderá se reajustar e provavelmente recuperar os patamares de rentabilidade que ele experimentava antes. Outro ponto para considerar é que o chamado Come-Cotas, que é um mecanismo de cobrança dos impostos sobre fundos de investimento que ocorria no último dia útil de maio e no último dia útil de novembro, ele ocorrerá somente no mês de novembro e, evidentemente, quando houver resgate dos fundos de investimento. Então, é uma outra atualização que está sendo prevista como forma de mexer menos nos extratos, nos saldos dos fundos de investimento e que permita um pouco mais de controle também, né? A gente vai ter somente um Come-Cotas anual, caso a proposta seja aprovada, e isso deve facilitar alguma coisa também na programação dos bancos, na programação das corretoras. Assim, então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele esteja te ajudando a entender pelo menos o panorama geral da proposta de reforma tributária da segunda fase que foi apresentada e de alguma forma como isso vai impactar na nossa vida financeira, nos nossos investimentos, pessoas físicas e famílias, como nós vamos passar a lidar com o nosso dinheiro também com essas mudanças. Eu quero pedir novamente que você se inscreva no nosso canal, dê um like nesse vídeo, deixe um comentário, uma sugestão de tema para nós tratarmos aqui. Compartilhe esse conteúdo com todo mundo que você conhece. É um tema extremamente importante que vai interferir nas nossas vidas e todo mundo merece saber um pouco mais a respeito e entender o que pode acontecer caso a proposta seja integralmente aprovada. E também entender que existe a possibilidade dessa proposta não ser aprovada integralmente, com algumas mudanças, e aí nós vamos ter que acompanhar os desdobramentos dentro do Congresso. Nos siga nas nossas redes sociais. Nós temos Twitter, LinkedIn, Instagram e Facebook, @topomoney em todos. Clique no sininho para não perder nenhuma atualização do nosso canal e se inscreva no nosso curso Adeus Dívidas, um curso que, como eu disse, está na Hotmart, tem certificado, é vitalício, você paga uma vez só e estuda o quanto precisar. Tem a área de alunos lá para você tirar dúvidas diretamente comigo, que sou professor desse curso. Não perca esta oportunidade valiosa de começar a melhorar sua vida, aproveitando a minha experiência prática de mais de 15 anos com educação financeira e que eu explico exatamente como eu conduzo as minhas finanças e que tem me trazido muito bons resultados no período. Tá certo? Então, até a próxima. Muito obrigado. Siga nos acompanhando e hashtag rumo ao topo. Até mais!